Beleza, galera, mais uma videoaula para vocês. Hoje nós vamos trabalhar com o assunto de vetores. Antes de iniciarmos a trabalhar, principalmente com as operações com os vetores, a gente precisa definir duas grandezas, das quais são importantes para esse assunto. A primeira delas, grandezas escalares. As grandezas escalares são grandezas que ficam bem definidas com a unidade de medida e também com seu módulo. O módulo, na verdade, é o valor numérico dessa grandeza. Como exemplo, a gente pode citar o tempo, a pressão, a massa, tá? O tempo, se eu perguntar para vocês que hora que é agora, vocês vão me falar, é tal horário, né? Ou quanto tempo o carro demora para se deslocar naquele determinado espaço, vocês vão falar 10 segundos, 1 hora, tá? A massa, quando vocês vão pesar a massa de vocês na balança lá da farmácia, vocês vão e falar, estou com tantos quilogramas. Então, eu só preciso dessa unidade de medida e o módulo, que é o valor numérico. Já as grandezas vetoriais, galera, a gente precisa trabalhar com algumas variáveis em relação a elas. Como assim? A aceleração, que é uma grandeza vetorial, a gente pode utilizar a gravidade, né? A gravidade ela é sempre apontada para o centro da Terra. Quando chegar em movimento uniformemente variado, vocês vão perceber isso aí, tá? Então eu preciso desse sentido da minha grandeza, tá? A força também, se eu pegar a minha força-peso, eu tenho a aceleração da gravidade, eu vou utilizar a velocidade, o móvel pode estar indo a favor ou contra a minha trajetória, então eu preciso saber isso. Então, os vetores, as grandezas vetoriais, eles têm sentido, direção e módulo, tá? Então, grandezas vetoriais têm que ter sentido, direção e módulo, que as grandezas vetoriais são formadas por vetores, tá? Então é isso. Grave aí, grandezas escalares, preciso somente da unidade de medida e do módulo, que é o valor numérico. Grandezas vetoriais, eu preciso do sentido, da direção e do módulo, beleza? Galera, começando aqui a trabalhar com as operações com vetores, a gente precisa deixar bem definido que na maioria dos casos eu não consigo fazer, no caso a nossa adição, né, a adição de maneira algébrica, como a gente soma 1 mais 2 é igual a 3. Então tem algumas operações que a gente precisa fazer. Mas antes de chegar nessas operações, vamos conhecer algumas regrinhas que a gente consegue calcular os vetores. A primeira delas, regra do polígono. Como que eu calculo um vetor soma de A mais B com esses dois vetores? Então, eu quero somar A mais B. Adição, soma, né? Já vou falar para vocês aqui que A mais B vai me dar um vetor resultante, tá? Vetor resultante. Utilizando a regra do polígono, galera, eu tenho que saber o seguinte, que essa regra é válida quando o final do vetor A coincidir com o início do vetor B, tá? Lembrando, uma revisãozinha básica aqui. Aqui é a origem e a flechinha, a ponta da flecha, extremidade. De maneira similar, aqui em B é a origem e o final dele é a extremidade, é o final. Galera, o vetor resultante vai ser uma reta que eu vou traçar da origem de A até a extremidade de B, fechando um polígono, que um polígono é uma figura fechada, né? Que vocês aprendem em geometria. Então esse é o meu vetor resultante. Beleza? Outra regra bastante utilizada, se não for a mais utilizada com operações e vetores, no caso da nossa adição, é a regra do paralelogramo, galera. A regra do paralelogramo, comparado com a regra do polígono, é bem simples de diferenciá-las. Na regra do polígono, a gente tinha
a extremidade do vetor A unindo com a origem do vetor B. Aqui não, o que nós temos? Nós temos a origem de A coincidindo com a origem de B. Então aqui fica fácil de nós utilizarmos a regra do polígono. Como que eu vou fazer para utilizá-la? É simples, é só você traçar uma reta paralela em B, aqui uma reta paralela em B, só que aqui no finalzinho do vetor A. E uma reta paralela em A no final do vetor B. Então, uma reta paralela aqui. O meu vetor resultante, tá? Não está muito paralelo que eu estou sem régua, mas supondo que esteja paralelo, o meu vetor resultante vai ser um vetor pegando aqui da coincidência da origem desses dois vetores e traçando aqui, tá? Lembrando que isso aqui é uma adição de vetores, A mais B, que é igual a um vetor resultante. Esse que eu tenho aqui, vetor resultante, tá ok? Isso aqui, galera, assim como lá na regra do polígono, é uma equação vetorial, tá? Equação vetorial. Beleza. Agora, galera, a gente tem a soma de vetores perpendiculares, tá? Vetores perpendiculares onde aqui vai formar um ângulo de 90 graus, tá? Vamos utilizar a regra do paralelogramo aqui, galera. Por quê? Eu tenho origem com origem, tá? Então, eu traço uma reta paralela B, pegando aqui do final de A, e uma reta paralela A, pegando o final de B. E traço o meu vetor resultante, que vai pegar daqui até a origem, tá? Esse é o meu vetor resultante. Galera, essa regrinha aqui é bem fácil, vocês aprendem lá na sétima série, que é o Teorema de Pitágoras. Por quê? O vetor A é a mesma coisa se ele estivesse aqui, ó. Então o vetor A ele pode ser definido que ele está aqui. É meu vetor A. É a mesma coisa, tem o mesmo modo, direção e sentido. Então, para calcular a soma de A mais B, que é um vetor resultante, é muito fácil. É só usar o teoreminha de Pitágoras, onde vetor resultante vai ser minha hipotenusa. A e B são meus catetos. Então, vetor resultante ao quadrado é igual a ao quadrado mais B ao quadrado. Com isso, definimos a nossa formulazinha, que a gente vai utilizar ela bastante. Beleza, galera? Então, no próximo vídeo eu vou fazer alguns exercícios, até para ficar bem mais claro para vocês. Até daqui a pouco.